Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 42 e o versículo de número 1. Nós vamos ler uns versículos aí. Eu quero falar sobre... Você sabia que dentro da palavra de Deus existem coisas que somente pela palavra é interpretada? Claro que você pode estudar livros e ler livros até é bom. Paulo fala que de ler muitos livros até enfado é. Não é que não seja bom você ler livros. Pode ler livros. Você pode aprender com os teólogos, você pode, mas quando você busca no Espírito Santo, a palavra de Deus, ela se revela pela própria palavra. Por exemplo, nos sonhos de José, você vai ver que tem vários sonhos. Tem o sonho de Jacó, tem o sonho do copeiro, tem os sonhos do padeiro, tem os sonhos do faraó, que sonhou 2 vezes, né? Por que Deus antigamente ele levava muitas pessoas a sonharem? Porque todo homem, se enxergar Deus, morre, mas no sonho Deus pode se revelar. Por isso que quando você sonha com Deus, Ele vai aparecer numa teofania, uma pomba, uma luz, uma voz. Nunca mais a sua vida vai ser igual. A maioria das vezes, 90%, na Bíblia, as pessoas falaram, ou Deus falou com as pessoas através de sonhos. Mas por causa do misticismo do jogo de bicho, né, as pessoas pararam de sonhar. Ah, eu sonhei, mas olha que é misticismo. Não, Deus ainda continua. Pastor, mas como é que você sabe isso? Porque a Bíblia diz... Olha que está escrito em Joel do avivamento que viria. Olha que está escrito 2 Pedro em Judas: os vossos filhos sonharão, os vossos velhos terão visão. Está escrito na Bíblia. Claro que nem todo sonho é um sonho profético, nem todo sonho é um sonho de revelação. Nós temos que ter sabedoria e discernimento de espírito. Mas eu sei que nessa noite Deus vai abrir a sua mente, em nome de Jesus. Está escrito assim, ó, capítulo 42. Eu vou ler aqui para você, para não estar a tradução diferente. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: porque estarei olhando uns para os outros? Porque estáis olhando para os outros? Disse: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá, comprai-nos dali, para que vivamos e não moramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. E Benjamim, porém, o irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não se suceda porventura algum desastre. E assim entre os que iam para lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, e ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e se inclinaram a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para que compramos mantimento. José, pois, conhecia os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos do mesmo homem, somos homens de retidão. Teus servos não são espias. E eles lhe disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Até aqui está bom. Amém? Feche teus olhos por um momento. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor revele essa palavra, Pai. Queremos pregar, queremos, Senhor, atingir aquilo que o Espírito Santo quer. O Senhor não precisa de nós para nada, o Senhor não precisa do homem para nada. O Senhor usa criança, o Senhor usa velho, o Senhor usa idoso, o Senhor usa até anjos. Mas nessa noite, Espírito Santo, me coloca como vaso nas mãos daquele que tem todo o poder. Que o Senhor possa nos usar para pregar a palavra. Não aquilo que eu quero, Pai. Até eu tinha outra palavra, mas o Espírito Santo me levou nessa. Porque tem muitas pessoas, talvez nesta igreja, que pararam de sonhar. Pararam de sonhar pela cura, pararam de sonhar pelos filhos, pararam de sonhar pelo matrimônio, pararam de sonhar por tantas coisas que sonharam e serem homens e mulheres de Deus. Mas que nessa noite o Senhor venha ressuscitar os sonhos. Que o Senhor possa fazer projetos grandes na vida desses filhos, meu Pai. E em nome do Senhor Jesus é que eu te peço e já te agradeço por tudo que vai acontecer. E se você crê, diz amém. Vocês conhecem a história de José, né, irmãos?
Isso é bem conhecida. Quem já leu o livro da Bíblia, a história de José em Gênesis aí? Né? José é um homem bem conhecido na Bíblia. Seu pai Jacó, começando por Jacó, só para entrar na mensagem, ele foi um homem que roubou a sua primogenitude do seu irmão Esaú. Ou na verdade ele comprou, porque o seu irmão estava com fome e ele vendeu um prato de lentilha lá. Por isso que nossa espiritualidade não pode ser trocada por nada. As propostas vêm, irmãos, mas você não pode sair do projeto de Deus. E depois de um tempo, seu irmão ganhou uma raiva, um ódio dele, ele teve que sair. E o seu pai aconselhou ele para a terra da sua esposa, do seu tio Labão. E a Bíblia diz que no caminho ele sai para o deserto com um pouquinho de óleo. E não tinha nada, e lá ele encontra um lugar e deita a sua cabeça numa pedra. E naquela noite ele tem um sonho, em uma escada que sobe até o céu, e desaparece entre as nuvens, e anjos subiam e descendo. Aquela escada, se você ler biblicamente, é um símbolo de Cristo. Cristo é a escada que nos conduz, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Jesus também falou na sua palavra, quando Ele fala a Filipe, Ele disse: se vocês creem em mim, verão anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Cristo é a escada que leva ao céu, porque depois lá em cima, naquela escada onde os anjos subiam e desciam, estava o Filho do Homem, e aquele homem estava lá em cima vestido de branco e disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o teu Deus Jacó. A Bíblia diz que então Jacó ele prospera e tudo que ele faz dá certo. Ele disse: não é senão aqui a casa de Deus. A Bíblia diz que ele vai lá para o seu tio Lobão, e lá ele trabalha 7 anos para uma esposa. Ele é enganado, ele casa com a mulher errada. Era para se casar com Lia, mas acaba casando com Raquel. Ele casando com Lia, tomou, bebeu e perdeu a cabeça na noite. E quando acordou de manhã estava com a mulher errada. E aí ele cobra do seu sogro diz assim: não, você devia entender que nesta terra tem um costume diferente. Primeiro se casa as filhas mais velhas, mas ele amava a outra, mais jovem. E a Bíblia diz que ele trabalha mais 7 anos pela outra esposa, porque era costume deles ter mais mulheres na época. Então ele trabalha 14 anos, e trabalha mais um período para o seu sogro, para poder dividir as propriedades, e ele trabalhar para si. Então ele sai de lá, Deus manda ele voltar, ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. E ele sabe que o seu irmão vai vir furioso contra ele para matar. E a Bíblia diz que naquele vale, então, ele despede uma comitiva para um lado, e ele passa outra comitiva para o outro, e ele desce sozinho para o Vale de Jaboque, e ele vai orar, e ele invoca o nome do Senhor, e naquela noite a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele. E aparece para ele, e ele começa a dialogar, e está quase amanhecendo, e ele se gruda naquele anjo. E ele não sai daquele lugar até que o anjo o abençoa. E o anjo podia ter derrubado ele, porque era o próprio Deus. O anjo do Senhor é uma simbologia de Cristo, e a Bíblia diz que ele está agarrado em Cristo, ou no anjo do Senhor. E o anjo está sacudindo a perna, e Jacó não larga. E muitas vezes nós estamos na igreja e largamos as coisas por pequenos detalhes, mas ele não largou. Imagina um homem não largar Deus. Isso é uma simbologia que você chegou aqui, e não interessa a tua luta, a tua aprovação, se gruda nessa noite no Espírito Santo que está aqui, e diz: eu não vou sair daqui sem a minha bênção, eu não vou sair daqui sem Deus falar comigo. Mas abre o teu coração, como Jacó abriu no Vale de Jaboque, para que Deus possa falar. E a Bíblia diz que o anjo disse: está amanhecendo, eu não quero ser visto, porque eu sou Deus. Como eu disse, Deus não quer ser visto, e ele não pode ser visto. Ele estava numa simbologia de um homem lá, porque não era o próprio Deus. Se Deus descesse na forma que ele é, ele mataria, porque é impossível o homem ver Deus e não morrer. Deus fala sobre isso no livro de Êxodo. E a Bíblia diz então que Jacó recebe aquela bênção de tanto insistir, só que ele sai mancando, ele fere a sua coxa. E a Bíblia diz que até hoje os judeus, quando nós vamos lá, tem uma festa, eles não comem certo nervo do animal que eles matam, Beto, que nós até comemos, por causa de Jacó. Até hoje, você vai ver muita coisa lá, o Yom Kippur, essas coisas todas, quando você vai a Israel. Por isso que você pode ir com o pastor Tiago, que é comitiva da igreja, para aprender, né? E minha esposa fomos 2 vezes, você vai ver que vai ser muito interessante. Você vai ver costumes da época e coisas que você não conhece aqui. Então até hoje o judeu não come a certa parte do nervo da perna por causa de Jacó. Jacó saiu mancando, mas ele saiu com a bênção. O seu irmão não mata, agora ele vem. Ele está com a sua esposa Lia, ele está com a serva, ele está com a sua esposa Raquel e a serva Bila. E a Bíblia diz que começa então ele rejeitar a Lia. E Deus olha para Lia e vê que o seu coração é quebrantado e começa a dar filhos para ela. Agora Jacó já tem 10 filhos, mas Raquel não tem filhos. Jacó não está com 90 anos de idade quando ele gera na sua velhice em Raquel o filho da promessa, da mulher que ele amava. Com 90 anos de idade, então, num coito ele tem o filho chamado José. E logo após ele tem o seu filho chamado Benjamim, com 90 anos de idade. Imagina, na sua velhice. Agora José está com 17 anos de idade e Jacó está com 103 anos de idade. José é um menino adorado do seu pai, aquele menino que é, ou melhor dizer, adorado, aquele menino que é bajulado.
Ele ganha uma túnica de muitas cores. E cada vez que os seus irmãos agiam errado, sabe? Tem muita gente que leva as coisas para o pastor e diz: pastor, o fulano fez isso. A gente às vezes leva até: o irmão é fofoqueiro. Não, não é fofoqueiro. O irmão quer o bem da igreja às vezes. É que os pastores às vezes entendem empoeirado. Às vezes os irmãos, eles veem as coisas erradas e vêm comunicar para quem? Uma vez uma pessoa disse assim: pastor, mas para quem eu vou contar se eu não contar para ti as coisas que eu enxergo eles fazer? Tu entende? Tudo tem que se olhar para os dois ângulos da história. Então a Bíblia diz que José levava para o seu pai Jacó todos os erros dos seus irmãos, as coisas que eles cometiam errado. E Jacó não estava gostando daquilo que eles faziam, ao ponto que ele tinha uma estima. Por quê? Porque José era um homem íntegro. A Bíblia fala isso em 13 passagens da Bíblia, que ele era um homem de excelência, um homem que tinha aquilo dentro dele, de viver uma vida reta, né? A Bíblia diz então que com 17 anos, o seu pai agora manda ele visitar os irmãos e levar comida. E os seus irmãos estão em Parã, apacentando as ovelhas, e de lá eles vão para Dan. E a Bíblia diz que lá em Parã ele não encontra um homem que diz: olha, eles não estão mais aqui. Mas quando de longe, numa montanha, se aproxima José, os seus irmãos avistam ele de longe. E diz assim: lá vem o nosso irmão, o sonhador, aquele que sonhou esse dia na mesa, quando nós estávamos se alimentando, que a lua e o sol e 12 estrelas se prostrariam para ele. Aquele homem que sonhou com as espigas, 12 espigas, né? Que se prostrariam diante da espiga dele, do seu molho dele. Aquele é o sonhador. Vamos matar ele, porque o nosso pai ama muito mais ele do que a nós. Não é que Jacó não amava os outros filhos. Jacó, ele amava a todos, mas ele tinha um carinho especial porque ele era o filho da sua velhice. Em nenhum momento Jacó desprezou os outros filhos. Não se sinta rejeitado na igreja pelo pastor. Amém? Às vezes a gente está mais perto de alguém, sabe por quê? Não é que a gente ama, assim como Jacó. Jacó, ele amava todos, mas na verdade ele estava perto de José porque ele tinha uma estima, ele tinha um cuidado. Aquele guri demorou para nascer, 103 anos, agora José está com 17. Tu imagina um velho de 103 anos, perto da morte, que ele morreu com 130 e poucos anos, né? E tem um filhinho com 103 anos. Quem não ia babar, né? Quantos anos ele esperou para ter esse filho? E a Bíblia diz então que José agora, ele está vindo lá e os seus irmãos olham, e ele diz: esse lá é o sonhador, vamos matar ele. Vamos matar ele. Mas a Bíblia diz que o seu irmão mais velho, Rubem, disse: não faça isso. Como é que eu vou me apresentar ao meu pai? Então eles viram agora um poço e resolveram jogar dentro. Só que o poço não tinha água, só tinha lodo, e lá José fica. Ele fica e os irmãos, né, ficam ao redor comendo pão e cai farinha sobre ele. E ficam falando o mal que eles iam cometer a ele, de que jeito eles iam matar, e de que forma eles iriam matar. E a Bíblia diz que naquela altura, Rubem e Simeão já se levantam: não façam isso, não façam isso, estavam contra. Mas os outros 10 irmãos estavam furiosos. Não, melhor dizer, os outros 9, estavam furiosos, querendo a morte dele. E a Bíblia diz então que de repente eles olham de longe uma comitiva dos medianitas que levavam em escravo, capturava os órfãos e as pessoas que achavam, e acorrentava elas nas pernas ou nos braços e levava ao Egito para serem escravas. Vocês imaginam agora? Então eles tiram José do poço e a comitiva se aproxima e eles vendem por 20 moedas aquele menino de 17 anos. Rubem não está por perto. Rubem tinha saído por um momento, e quando o Rubem vem e diz: onde é que está nosso irmão? Ele disse: nós vendemos eles. Mas por que vocês fizeram isso? Mas já era tarde, a comitiva já estava indo embora. Imagina agora a comitiva indo embora e José está indo atrás de um monte de escravos. O filho de Jacó, o filho de Abraão, de Isaac, o filho da promessa, o filho que Deus disse a Abraão que seria o pai de nações, o filho daquele que geraria tudo aquilo que Deus tinha prometido, agora está acorrentado com correntes, aprisionado, indo atrás de um monte de escravo. Imagina o lamento, o choro desse menino, imagina os gritos de desespero desse menino. Você já se colocou no lugar dele? Não é só uma história bíblica, parece que falar é fácil, mas aquele menino estava num pranto, num choro, aquele menino estava desesperado. Ele queria voltar para o seu pai, para os seus irmãos, mas não podia fazer nada, porque agora os medianitas pegaram ele. Sabe lá a mentira que os irmãos contaram? Disseram: esse cara não vale nada, esse aqui é um filho de uma escrava. Eles mentiram a respeito de José para poder vender. Eles jamais disseram a verdade, que aquele menino era filho de Jacó. Tem gente mentindo a teu e ao meu respeito, a respeito daquilo que você é em Deus, para que os outros acreditem, mas não deixa te enmurecer, porque aquilo que você é em Deus, independente do lugar que você está, do onde você
for, ainda assim Deus é contigo. Se você está perto de Jacó, se você está perto do pai, se você está enlajado ao Arroio do Meio, você é escolhido de Deus, e aonde você vai, Deus vai com você. E a Bíblia diz então que ele está indo. Agora ele chega, imagina José chegar no Egito, diante de uma plataforma de escravos. O menino está lá tremendo, com 17 anos, nunca tinha saído das saias do pai. A sua mãe já era morta, Raquel tinha morrido, tinha sido enterrado. Onde é que eu fui ver? Na capela de Macpela, em Israel. Glória a Deus por isso, né? Se você ir lá, vai ver o túmulo de Abraão, de Davi, nós somos tudo. Minha esposa não pôde entrar às vezes porque era mulher, né? Há uma discriminação, parece que agora andaram liberando umas coisas. Em nome de Jesus, as mulheres vão ver tudo lá. Mas o menino está lá acorrentado, e as pessoas que compravam escravo, se você vai ver, desde a Mesopotâmia até agora, até hoje existe escravo. Sabe como é que eles faziam, Ana? Eles olhavam de cima a baixo, o porte, o físico, até a dentadura eles olhavam, mexiam nas orelhas, olhavam os órgãos genitais para ver se podia, né, quem que ele podia ser aquele guri. Se ele podia coabitar com outros escravos, podia. Tu imagina a vergonha do filho que tinha uma túnica de muitas cores, do filho que era favorito do pai, do filho que era o príncipe de Jacó, agora está em cima de um altar, sendo disputado por compradores de escravos do Egito. E naquela altura olha um homem e diz: eu vou comprar esse cara aí. Ele é fraco, é meio minguado, mas é um menino novo. Talvez um dia vai me servir por muitos anos. Porque diz que o escravo no Egito não vivia mais que 20 anos. Na construção das pirâmides diz que de 8 a 10. Imagina, eu não sei como esse povo se multiplicou, Maurício. Agora José estava lá, sendo disputado pelos faraós, pelo povo do Egito. Potifar, um egípcio, compra ele. Compra ele e leva para casa e diz: menino, tu vai fazer o serviço de chão talvez, tu vai cuidar a parte aqui da sujeira, tu vai cuidar o estábulo, tu vai cuidar as coisas que eu tenho aqui. Mas José tinha uma excelência nele. Tu sabe o que é excelência, Beto? É aquilo que as pessoas fazem com prazer. O cara foi destinado para limpar banheiro, o cara foi destinado para limpar a cozinha da igreja, o cara foi destinado para limpar o chão, o cara vai ser empregado da prática, vai ser empregado do Beto, vai ser empregado, ele faz o melhor, ele não vai olhar para o patrão, ele vai começar a fazer tanta coisa boa, e ele é tão de excelência, que quando as pessoas é patrão e olham, dizem: esse cara serve muito mais do que para isso. Pô, eu botei esse cara a limpar o chão, o cara limpa o chão, perfuma o chão, ele faz com tanta excelência, eu vou botar esse cara aqui como mordomo, tchê. Porque onde é que eu e o meu irmão passamos, não passava um ano, 2, nós era chefe de tudo. Era uma disputa até entre eu e ele. E aí você pergunta como? Porque eu vejo o Leonardo trabalhar, eu vejo o povo da igreja trabalhar, Ari, é lógico que eles têm que ganhar dinheiro, e é lógico que eles têm que ser imitados, sabe por quê? Porque hoje nós estamos criando um povo ali, uma pequena raça de povo que diz que são a maioria, que são uns baita vagabundos que não trabalham nada. Mas tem que falar mesmo, irmãos. A gurizada de hoje não obedece mais os pais, e muitas vezes nós bajulando as pessoas aqui na igreja, deixamos de pregar a verdade, deixamos de pregar aquilo que precisa, em que o pai tem que disciplinar os filhos, colocar o que é certo na cabeça dos filhos. Porque a Bíblia diz que nunca os filhos têm que ser agraciados pelos pais, mas os filhos têm que abençoar os pais. Porque a Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Não é filho, o pai honra o teu filho, não. Nós vamos começar a fazer algo diferente. Respeita o teu pai, começa a cumprir os proféticos da Bíblia, para que Deus possa estar sobre você. Porque a Bíblia diz que é o único mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que vá longe os teus dias. Amém? Agora está lá esse menino lá na casa de Potifar, e tudo que ele fazia era por excelência. Era tão perfeito que as pessoas colocavam ele, o melhor, Potifar colocou ele de mordomo. E aí ele está lá, eu não sei se ficou meio ano, um ano, né? Ele estava lá trabalhando, fazendo tudo perfeito. Mas o menino cresceu, talvez estava com 18, 19 anos, e ele era formoso. E a mulher de Potifar veio lá e se encantou com o menino. E um dia ele estava no quarto de Potifar arrumando as coisas, arrumando o quarto, botando perfume, ele era mordomo, mandando. Quando saiu todo mundo, a mulher de Potifar chegou perto e disse: eu te quero, menino.
eu quero você. José talvez disse assim, se fosse outro tempo, né? Mas agora eu sou crente. Agora não dá mais. Agora não vai ter como. Por quê? Porque o diabo quer te dar algo pequeno, que parece ser importante ou gostoso na hora, porque ele quer impedir algo muito maior. Porque ele não sabe, mas lá na frente quem tem promessa, e ele ouviu as promessas sobre José, e ele já ouviu as promessas sobre você, por isso que ele é tão furioso contra a tua vida, que ele quer dar momentos de prazeres terrenos, pequenos, do que as coisas grandes que estão lá na frente. E José disse, eu não quero. Então ela pega e agarra o casaco de José, José sai e ela fica com o casaco e diz, ele tentou me estuprar. Esse cara aqui tentou fazer isso comigo. Agora esse menino, além de estar num parque lá de escravos, né, numa plataforma de escravos, agora está numa prisão. Mas é isso que eu preguei do início. Quem tem excelência, ele tem excelência com o pai, ele tem excelência em ir para o Egito, ele tem excelência em limpar a casa de Potifar. Agora ele está na prisão e tem excelência na prisão, apesar de chegar lá dentro todo quebradinho, acusado, ferido o seu ego, mas ele se lembrava dos seus sonhos. Ele não deixava de sonhar, Neuza, porque você para mim é uma lutadora. Apesar de todas as coisas pessimistas, você sempre tinha uma palavra profética. Deus vai mudar, até fim do ano as coisas vão acontecer. E eu gosto de gente que pode estar tudo ao contrário, mas que tem uma esperança. Pode estar lá no calabouço, mas eu vou fazer com excelência. E ele começava a limpar o calabouço, ele fazia com excelência, ele limpava as grades. E de repente o carcereiro dizia, esse aqui é José, eu vou colocar ele aqui dentro como chefe da prisão. Olha, como é que pode, tchê? Onde é que o cara vai e ele se destaca? Tem gente que não se destaca com nada, mas ele se destacava. Colocou lá, chefe da prisão. E aí ele começa lá e começa a mandar lá dentro, limpar e coisa. E estava bem até na prisão já, Gerson. Mas aí Deus disse assim, cara, esse cara é demais. As provas que eu coloquei sobre ele, nunca ele baixou a cabeça. Sabe o que é? Eu vou fazer alguém sonhar aí dentro. Porque os sonhos não são dos homens, os sonhos são de Deus. Ah, pastor, eu vou dormir e eu vou sonhar. Tem muita gente que vem aqui em cima e diz assim, o teu sonho, eu estou sonhando, Deus. Irmãos, larga fora, se Deus não for contigo, você pode falar o que quiser aqui em cima. Quem faz você sonhar é Deus. Quem faz faraó sonhar é Deus. Quem faz copeiro sonhar é Deus. Quem faz padeiro sonhar é Deus. E outra coisa, os sonhos do padeiro e do copeiro é tão simples que até o Lozinho ou a Clarinha ia interpretar. Imagina, é uma coisa que nem vou explicar para você, mas é que Deus tira o entendimento. Às vezes Deus tira o entendimento dos grandes, dos sábios, para colocar nos pequenos. E aí José começa a interpretar os sonhos, e vai interpretando os sonhos. E de repente José diz assim, copeiro, você vai voltar em 3 dias a servir, na festa do aniversário do faraó grande. E você vai servir na taça dele o vinho. E aí o padeiro chega e diz, eu também sonhei com 3 pães que estavam na minha cabeça, e vinham os corvos e comia os pães, 3 dias você vai sair daqui. E eu vou para o faraó, não, você vai ser enforcado e morto. E aconteceu. Só que o padeiro esquece, o copeiro esquece de José. E José fica um bom tempo. Agora José está com 30 anos de idade, Lise. Saiu com 17, está com 30. 17 e 30 dá 13 anos de Egito. 13 anos. Ele está lá. E aí, de repente, bate alguém no cárcere. Tu és o José? Sim. Nós queremos falar com o Roman. Para quem te via, né, Roman? Que os dias vão pedir informação sobre você. Profeta do Vale do Taquari, do Pasto Corvo. Onde é que abundou o pecado, sobreabundou a graça. Você crê? Vai ter coisa entre os colonos que ele vai começar a revelar. Vai acontecer. Eu creio. Eu orava a madrugada inteira com o irmão dele. Nós passávamos noite, 3, 4 noites orando, eu e o irmão dele. E nós orávamos para salvar ele. Um dia o irmão dele falou assim para mim, assim, cara, não vai se converter. Eu falei, cara, nem eu mais acredito, mas um dia Deus disse, o que vocês não podem fazer, eu faço. E está ele aqui, glória a Deus por isso, está aí, e vai ser um profeta, é o homem do monte, é o homem que está buscando a Deus, porque o que é impossível para você, é possível a Deus. E aí, José, o que vocês querem comigo? Será que vem mais uma prova?
Você às vezes pergunta, será que veio mais uma prova para mim? Não, chegou as bem-aventuranças, agora você chegou no lugar certo. Já passou tudo, né? Já passou a casa de Potifar, já passou a venda de escravo, já passou as correntes, já passou tudo. Agora o faraó quer falar contigo, mas o que o faraó quer comigo? Tem coisa tão boa que a gente não acredita. E José tímido agora, onde é que na plataforma de escravo? Ele está agora no pedestal do faraó. Nós não conseguimos achar ninguém. Porque eu sonhei com 7 vacas magras. Ou melhor dizer, com 7 vacas gordas, abonadas, leitosas, maravilhosas. Mas sai do Nilo 7 vacas magras e come as vacas gordas. Eu sonho com 7 espigas cheias, maravilhosas. Mas aquelas 7 espigas magras vêm e devoram as espigas gordas. Eu não consigo interpretar. Mais uma vez eu digo para você, qualquer ignorante iria interpretar esse sonho, mas os magos não puderam. Porque o que significa 7 vacas magras, 7 vacas gordas? As magras comem a gorda, a magra come as espigas gordas. Significa alguma coisa ruim que vem. Mas a Bíblia diz que Deus entende o entendimento e cega dos sábios de todo o Egito. Porque quando Deus quer dar sabedoria para alguém, Neuza, Ele até, a Bíblia, por isso eu fico apavorado com Jesus. Porque Jesus diz que tirou a sabedoria dos grandes, dos estudiosos, e deu aos pequeninos. Para que aquele que se acha não é, e aquele que não é, seja. Jesus não veio para os letrados. Jesus não veio para os grandes homens aí, ó, os doutorados. Jesus veio para os pequenos. Ele diz assim, eu vim para confundir os grandes. Eu vim para os pescadores como Pedro, como cobrador de impostos Mateus. Eu vim para aqueles que não são, para confundir os que são. Então o Josézinho está lá dentro, diante de tanto estudo, porque no Egito era a cultura maior do mundo, era o maior império da época. Os caras construíam pirâmide, os caras eram os caras. E José está lá adiante, porque Deus levou ele. E ele olha aqueles homens tudo vestido bonito, os advogados, os médicos entendidos, tudo com aquelas gravatinhas bonito. E José entra com as roupas farrapadas, todo rasgado, sujo, barbudo, porque quase 3 anos de prisão não conseguia tirar a barba. E ele está lá diante do faraó, ele pensa, o que eu vou fazer? Eles vão me matar. E o faraó diz, tu sabe interpretar? Por isso que a aparência exterior não tem nada a ver com Deus. O barbudo, fedorento, de prisão está lá, porque ele não tinha nem roupa, Maurício, diante dos caras grandes. Mas Deus olha para ele assim e diz, cara, é tu que eu escolhi. Não interessa quem está lá, quem está aqui, é você que vai estar diante dos grandes. E aí, o faraó pergunta, tu sabe me interpretar? O meu Deus sabe. Olha, o grande faraó vai dar 7 anos de grande colheita. Isso é o significado das 7 espigas magras, que comem as gordas. Vai dar 7 anos de fartura, isso é as vacas gordas, que depois vem as magras e come ela. Porque haverá 7 anos de fartura, e depois haverá 7 anos de seca. Meu Deus do céu. Aí o faraó diz, o que eu vou fazer? José diz, te levanta um homem, que faz silos, porque vai produzir tanto nesses 7 anos, que você vai ter que armazenar. A espiga que dava uma, vai ser chuva tão perfeita, e vai ser tanta plantação, e tanta coisa, e planta mais, porque não vai faltar nada nos 7 anos. Aquilo que às vezes dava escassez, tu colhia meio minguado, meia colheita, agora você vai colher uma colheita perfeita. Você vai colher 100%, mas estoca, para que depois, quando vem os anos, aquilo que você consumia, que era 30%, você coloca 150%, 200% para depois vender para todas as nações da terra. Ele diz, mas aonde eu vou achar esse homem? E o faraó se retira, ele olha assim e diz, tu serás esse homem. Eu? Sim. Se tu interpretou o sonho, quem eu vou pegar? E aí está todo mundo lá bem vestido, de repente o faraó diz, eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar os grandes aqui, ó, e vou colocar os pequenininhos aqui, ó. E coloca o anel no dedo de José e disse, tiram a barba dele. Ele não vai precisar tirar, tiram a barba dele agora. Tira, perfuma José, troca as vestes de José, porque a partir de hoje o sonhador vai estar na minha mesa, e ninguém no Egito vai passar por ele sem se prostrar.
Meu Deus do céu. Não, você não entendeu. Se você é um sonhador, eu estou falando para sonhadores. Tem algo acontecendo nessa igreja hoje à noite, o primeiro culto, em que Deus vai levar você a sonhar de novo, a ressuscitar os teus sonhos, em que Deus vai levar você a outro nível, viu, Felipe? É que você vai farturar, em que Deus vai fazer coisas grandes na tua casa. Eu creio. Está lá agora o homem, com um anel no dedo. Com 30 anos agora ele é o governador. Ver ele ou ver o faraó é a mesma coisa. Porque o faraó, ele está lá no palácio guarnecido, e ele não consegue ver o seu reino. E quem vai ver o reino com milhares de soldados em cima da carruagem do próprio faraó? José. Olha quando Deus quer levantar um menino, né? Quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa. É por isso que as pessoas às vezes querem se apressar, querem dar um jeitinho, querem fazer isso, parece que querem engolir tudo para depois vomitar. E eu vou falar para você, vem o tempo de Deus na tua vida. Cara, eu entrei na igreja com 20 e poucos anos, estava junto com o Éder, né? Quantas noites nós passamos madrugada? Você lembra aquele dia que apareceu o disco voador em cima de nós? Estava eu e o Éder e o pastor Tiago orando uma madrugada, desceu um disco voador. Mas não era um disco voador, porque tinha uns 5, 6 metros, puro fogo com rodas, era um querubim. Vimos ele, né? E ele desceu de uns 100 metros, parou em cima de nós. Foi algo maravilhoso, uns 5 metros, de repente... Se nós que não era crente, lá não era um disco voador, mas era o próprio anjo do Senhor que estava lá, né? E eu olhei para aquela nuvem que queimava a noite inteira no céu. 2 da madrugada, levantei e disse: Senhor, eu vou fazer algo para Ti. Porque um dia eu sonhei, há muitos anos atrás, que nós saíamos pregar para o mundo inteiro a palavra, e eu nem era crente. E agora eu estou me lembrando dos sonhos. Eu sonhei que a Arroio do Meio estava sendo inundada por uma água suja, e eu jogava uma jangada, e a primeira pessoa que eu recolhi era o meu irmão Antônio, e foi ele se converter antes da minha esposa, e eu levei para cima da jangada, e ele foi pastor também. E a Bíblia e eu falando na minha teologia, e Deus me fez sonhar, mas eu nunca pensei que eu ia ter uma igreja. Eu congreguei numa, quase 2, 3 anos congreguei na outra. Então não deixe os teus sonhos morrer, meu filho. A recém começou. José com 30 anos, com o anel no dedo, visitando o reino, armazenando. Passa-se os 7 anos de fartura. Agora começa os 3 anos de seca. Tenho mais meia hora. Viu como dá para fazer um culto bem comprido? Começa os anos de seca. E nos primeiros 3 anos até a terra sobrevive. Mas depois Jacó diz assim para os seus filhos, aquele texto: eu fiquei sabendo que lá no Egito tem farinha e fartura, porque tem um homem lá, que ele previu isso, e sustentou todas as nações da terra, e eles estão indo para lá para comprar a farinha dele. Tem um homem lá no Egito, que ele está enriquecendo o Egito, porque ele armazenou num projeto divino. Ide para lá, meus filhos, e comprai farinha. Os 10 irmãos de Jacó pegam os seus jumentos e vão rumo ao Egito, e bate na casa do grande governador. Quando eles batem na casa, José olha para eles e diz: quem são vocês? A Bíblia diz que eles não conheceram José, mas José conheceu eles. E eu quero profetizar, levanta a tua mão. Tem gente, Gerson, que ainda não está te conhecendo. Conhece o velho Gerson, porque se passou anos. Mas o novo José, barbeado, com as vistas puxadas que nem Egito, com umas roupas cheias de pérolas especiais, com perfume, e eles não conheceram. Tem gente que não vai conhecer daqui a um tempo você, de tantas bênçãos que Deus vai colocar sobre você. Se você crê, diz glória a Deus aí. Então agora está lá José, ele não conhece José, mas José conhece eles. E diz: o que vocês vieram fazer aqui? E aqui, meu teólogo Maurício, pode me discutir. Ninguém pregou isso aqui, mas eu vou pregar, porque eu fiquei 2 dias pensando nessa mensagem. Hoje me tranquei no quarto. José estava irado com seus irmãos. José estava com fúria. José queria uma vingança. José queria colocar os irmãos na prisão. E fez assim. Ele diz: vocês são espias. Vocês vieram ver a nudez da terra. Em outras palavras, vocês vieram saber o que eu tenho para depois vir para cá e roubar. E aí, sabe o que ele fez? Bota os 10 na prisão, Adelar. 3 dias. E ele fica caminhando furioso, querendo como pensar em se vingar. Por quê?
Porque os psicólogos dizem que desarmam um gatilho na psicologia, no psique da pessoa ali, que ela começa a viver aquilo que ela passou. Quando você sofre demais com correntes e arrastado para o Egito, quando você sofre demais diante de uma plataforma de escravos, sendo vasculhado até teus dentes, quando você é acusado inocente pela casa de Potifar, quando você acaba numa prisão e você é julgado, então dispara o gatilho de José, e José quer uma vingança. Diz os psicólogos que quando dispara o gatilho da tristeza, Deus, eu te vi triste um tempo atrás, a pessoa pode quase morrer. Porque ela começa a se lembrar, Luciane, tudo que ela passou na vida. Ela começa a se lembrar as provas, as tristezas, as amarguras. Ela começa a se lembrar as provações, Beto. E aí, José está lá. Ele está caminhando em volta, e pensa, o que eu vou fazer com esses caras? Eles foram ruins para mim. E aí Deus começa a refrescar a memória de José e diz, não, José, não faça isso. Não faça isso. Mas vamos voltar um pouquinho fora da mensagem. Tu imagina agora, no vale de Jaboque, Jacó se chamava Jacó, é ferido na coxa, e o anjo troca o nome de Jacó, enganador, ô enganador, você será Israel, príncipe de Deus. E a Bíblia declara em 3 passagens que ele volta e nunca mais se chamou Jacó, mas Israel. Mas quando ele fica sabendo que os irmãos trazem a túnica que ele deu com tanto amor, agora cheio de sangue do cabrito, e devolve ao pai dizer, o teu filho está morto. Provavelmente o animal feroz matou. Quando Israel pega a túnica, sabe o que ele diz? Meu filho está morto. E ele lamenta por 40 dias. E a Bíblia diz que ele joga cinza na cabeça e volta a ter o velho nome, Jacó. Tem gente que está aqui da igreja, por palavras introduzidas de outras pessoas, recuam para trás e começam a ter a velha vida, por uma coisa que nem é verdade. Tu imagina, ele foi enganado por mais de 23 anos que José tinha morrido. Ele viveu uma amargura, ele viveu uma tristeza de lar, que o seu filho havia morrido. Ele pegou e por 40 dias chorou no sepulcro, enterrando uma manta, achando que José tinha morrido. E voltou a se chamar o velho homem Jacó, e se esqueceu que ele era um príncipe por causa da morte do seu filho, e viveu uma mentira. Quantas pessoas ali fora vivem mentiras, que não é verdade a seu respeito, e começa a fazer um luto contra si próprio, começa a viver uma vida medíocre, uma vida triste, por algo que alguém disse a seu favor, mas não é verdade. Jacó estava enterrando os seus sonhos, mas aí José está lá no Egito. Vamos voltar para José. E José está lá caminhando, o que eu vou fazer? Aí ele pensou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os meus irmãos para lá, e eu vou exigir que eles levam de volta o meu irmão que é filho de Raquel, porque eu fiquei sabendo que eles dizem que era 10, mas um ficou, e que o meu pai tinha um que não existia, esse sou eu, porque também nem eles sabiam que José era vivo. E se você quer ler isso na Bíblia, está aqui, ó. E José, eles estavam falando aqui, ó, no capítulo, coloca para mim lá 42, versículo 22 a 23 e 24. Se está na tela, vamos colocar aqui, só para ver. Só entende aí, ó. Por isso tem que ler a Bíblia, irmãos. E Rubem respondeu dizendo, não vou, dizia eu, nós pecamos contra um menino, que é José, mas não me ouvistes. Vedes aqui, o seu sangue também era requerido. Mais um. E eles não sabiam que José entendia, porque entre eles e José havia um intérprete. José falava a língua do Egito, e ele falava a língua de Canaã, o hebraico. E José botou um intérprete para não deixar ele saber que José era José. Mais um. Ele tirou-se dele e chorou. Depois tornou a eles e falou. Tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Simeão vai ficar aqui comigo. Vocês voltam para o pai, levam o trigo, mas me traz de volta o outro filho de vocês. Porque vocês disseram que era 10 e um ficou, era 11. Se vocês trouxerem e é verdade aquilo, eu sou um homem temente a Deus, eu vou liberar vocês tudo. Aí entra um confronto muito grande. Simeão agora está preso, Rubem, o mais velho, começa a chorar. Ele disse, o que eu vou fazer? Meu pai vai morrer. Ele já perdeu um. Mas a Bíblia diz então,
que eles voltam. E na ida para casa com seus sacos de trigo, quando chegando em Canaã, foram desatar os sacos, olharam dentro dos sacos, todo o dinheiro que eles compraram estava dentro dos sacos. E eles disseram: por que Deus nos impõe isso? Certamente voltaremos e moraremos. E aí eles contam para Jacó: Jacó, o que vamos fazer? Aconteceu assim, agora o nosso irmão Rubem, Simeão está preso. Rubem contando para o pai, o mais velho, e nós temos que voltar ao Egito, e ele quer agora Benjamim. Jacó disse: de maneira nenhuma. Rubem, de maneira nenhuma. Simeão está preso, José já se foi, e agora ainda vai me levar Benjamim, que também é o filho da Raquel, porque esse eu tinha com 103 anos, o menino. Tu imagina, José teve com 90, mas com 100 e poucos anos ele teve agora o Benjamim, que era irmão de José de Raquel, antes dela morrer, porque ela morreu no parto. Quando ela foi gerar um menino, ela morreu no parto, a mulher amada de Jacó. E a Bíblia diz então, que ele não abre mão de levar o menino Benjamim, mas a Bíblia diz que a fome bate. E a fome bate, viu, irmão Antônio? Ela vai bater, e sempre ela volta a bater. E era só o 3º ano, eles aguentaram um tempo, e a fome bate. Os escravos estavam lá da casa de Jacó, os filhos estavam lá, e a fome batia, e todo mundo chorando. Nós temos que voltar ao Egito. Leva o nosso irmão Benjamim e dá o que dá. E aí quando eles voltam para o Egito, a Bíblia diz que José já estava esperando com um banquete. Matou um animal e convidou eles para uma festa. E a Bíblia diz então que José se deixa revelar. E eles se prostram e choram e dizem assim: José, mas por que tu não quis a nosso mal? Ele disse: não, porque foi um projeto de Deus. Vocês achavam que estavam fazendo mal, né? Tem gente que está vendendo você para nada. Tem gente que está falando de você um monte de coisa, está achando até que é bom, e achando até que é teu fim. A mente deles, José estaria morto ou terminado, mas na mente de Deus era só o começo de uma nova história. Então nunca vai pela mente dos outros, nunca vai naquilo que os outros pregam ou pregam de você, mas vai por aquilo que Deus quer. Então ele revela, e agora ele manda buscar o seu pai. E a Bíblia diz então que eles vão a Jacó. Vamos ler aqui do 45. Coloca para mim 45 e o versículo 26. 45, 26. Eu já vou terminar agora. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Você está tão em silêncio, né? Mas eu tenho certeza que a palavra está entrando, né? Tenho certeza que a palavra está entrando. Então anunciaram dizendo a Jacó: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Jacó quase não acreditava. Tem coisas que você quase não acredita, porque contaram uma mentira para você tão grande, que quando vem a verdade você não acredita. Por isso que é difícil ganhar um católico, um espírita. As pessoas acreditam tanto na mentira, que quando você prega a verdade eles não acreditam. Porém, havendo-lhes contado todas as palavras de José, e que ele falava, vendo os carros que José enviava para levá-los, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Olha o sonho de Jacó, começou a reviver, ressuscitar. E disse: agora não é mais Jacó. Disse Israel: basta, vive o meu filho José. Irei e virei ele para antes que eu morra. Sabe o que Deus está falando? A verdade veio à tona. Então agora Jacó tirou a sua capa de túnica, tirou agora as suas vestes de luto e disse: chega, basta, agora o meu filho vive, eu vou para ele agora. Oh meu Deus do céu, basta, ser Jacó. A partir de hoje você é Israel de novo. E ele volta para o Egito. E a Bíblia diz que quando ele chega no Egito, o faraó pergunta para ele, 47 versículo 8. Meu Deus do céu, olha só que coisa linda. Então o faraó disse a Jacó: quantos dias e anos da tua vida? Jacó disse ao faraó: os dias e os anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos maus foram os dias e anos da minha vida, e não chegaram os dias e os anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou o faraó,
saiu da sua presença. E José fez habitar o seu pai entre os seus irmãos, e deu-lhes a possessão da terra do Egito, a melhor terra, na terra de Ramassés, como o faraó ordenava. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que os sonhos de Deus, ninguém vai roubar de você. Que os projetos de Deus, ninguém vai tirar de você. Que Deus chamou você para algo muito maior do que falaram a respeito de você. Você pode dizer: eu estou velho, eu agora já acabou a minha vida, as coisas já passaram, mas eu tenho uma palavra profética. Se José estava vivo e Jacó ficou sabendo com 130 anos, e ele se levantou do seu luto e disse: agora não me chamo mais Jacó, mas me chamo Israel, príncipe de Deus, porque o meu filho vive. Então eu quero dizer para você, Jacó é uma simbologia de Deus, e o filho José é uma simbologia de Cristo. Quem tem a chave do Egito da farinha é Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E nessa noite eu quero profetizar que os melhores anos da tua vida, viu, que Ele está para chegar, que as melhores oportunidades da tua vida está para chegar. Não creia no que o diabo está dizendo, não creia que acabou os teus dias, não creia que a tristeza chegou, não acredita no que os teus olhos vê, porque muitas vezes os olhos vê a túnica de sangue, vê o desespero, vê o luto, mas há uma mentira de Satanás. Você é filho, e Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem todo o poder. Se Deus quiser, num estralo de dedo, Ele faz reverter tudo. Se Ele quiser, num dia para o outro, Ele te coloca do cárcere a governador. Depende de Deus. Quem faz o faraó sonhar é Deus. Deus vai fazer muitos ricos sonhar, e vai perturbar a mente de muitas pessoas para vir para essa igreja. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. Eu não vim aqui impressionar ninguém, nem contar rolota. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Você tem que crer, porque Deus se responsabiliza com isso aqui, ó. Se você crê no que eu preguei, volte a sonhar, volte a ressuscitar os teus sonhos. Como a viúva de Naim estava enterrando seu único filho. O seu único filho era viúva, não tinha mais marido, não tinha sustento, mas a caravana da morte vinha de um lado, mas Jesus, que a caravana da vida, vinha do outro. É o lado que você quer estar agora nessa noite. Você decide se é o lado daqueles que estão na morte, chorando, pranteando a morte com a viúva, ou se é do lado de Jesus, que está do lado de cá, dizendo assim, ó: eu não vou sair da frente, porque eu sou o dono da vida. Aquele velório pode chegar aqui, mas chegar em mim ele vai parar. E a Bíblia diz que Jesus não sai da frente, e Ele se aproxima e toca no esquife, e diz assim, ó: levanta-te. E o menino senta no caixão, e Ele entrega as promessas de novo para a viúva de Naim. Eu creio, assim como Ele ressuscitou Lázaro, tira a pedra. Nessa noite Deus quer que você tire a pedra, porque a voz vai ecoar lá no túmulo da tua vida, e vai dizer: ressuscita, Lázaro, ressuscita os teus sonhos, ressuscita os teus projetos, ressuscita. Porque Deus é um Deus de prova, mas é um Deus de vitória. Deus, Ele prova, mas Ele te dá grandes oportunidades depois das provas. Não desiste, Luana. Eu profetizei que um dia você vai gravar, e vai gravar. Depende de você, depende da tua atitude, depende do teu esforço. Porque o homem pode dizer uma coisa, mas Deus, Ele vira uma chave e faz outra. Não é o homem que manda, não é os carcereiros que manda, não é Potifar que manda, não são os 10 irmãos que manda. Quem manda é Deus. Seja no Egito, seja em Canaã, seja na Ipabe, seja onde for, quem manda é Deus. Fique de pé.